Fala galera, beleza? Hoje vamos começar a resolução do PET do pessoal do sétimo ano, o PET 2, semana 5, beleza? Então acompanhe comigo a leitura do enunciado aí. Olha, questão de número um: a bandeira da Aurora Futebol Clube é formada de 15 quadrados, de mesmo tamanho, pintados com as cores branca, azul e amarela, conforme mostra o desenho ao lado. A fração que representa a porção da área da bandeira da Aurora Futebol Clube que deverá ser pintada de branco é. Bom, então aqui eu coloquei ó, quadrados, né, brancos, e aqui total de quadrados. Ele falou que o total de quadrados são 15, né, no total que tem 15. Ok? E os brancos basta eu contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os quadrados brancos são 8. Então, qual vai ser a nossa fração resultante aí? 8 sobre 15 avos. Né? Questão bem fácil, bem tranquila, né? Nossa resposta aí, letra C. Bom, pessoal, vamos agora para a questão, né, de número 2. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram, né, as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idade entre 9 e 15 anos, sendo que cada um estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontam que um quarto destes estudantes preferiam utilizar o Facebook, um terço o Instagram e o restante dos entrevistados preferiam utilizar o Twitter. Né? A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam, né, a preferência pelo Twitter é. Então, beleza. Então, vamos lá então. Então, ele fala aqui, olha, que os resultados apontaram que um quarto, né? Deixa eu colocar a caneta vermelha aqui. Olha, ele falou que um quarto aqui, olha, preferiu utilizar o quê? Facebook. Então, o Facebook aqui foi um quarto. Depois ele continuou falando que um terço aqui, olha, o Instagram, né? E aqui, né, a gente não sabe, né, o Twitter. Bom, como que a gente pode estar resolvendo isso aqui? A gente pode estar tirando, né, o MMC aqui entre as duas frações, olha, um quarto mais um terço, né? E aí a gente vai tirar o MMC aqui, né, do 3 e do 4, basta você multiplicar, olha, 3 vezes 4, 12. Quando for o MMC de um número par, né, que é o 4, e um número ímpar, você pode sempre multiplicar, ok? Não precisa fazer, né, mais nada. Então, como que funciona? A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ok? Então, olha, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Então, aqui, olha, o que acontece? 7 dozeavos, né? 7 dozeavos preferem Facebook e Instagram. Agora, e como que eu faço para saber quantas pessoas, né? Que fração e quantas pessoas, que dá para saber também quantas pessoas que preferem o Twitter. Nós vamos fazer essa continha aí, entendeu? Então, é fácil, pessoal. Basta eu pegar, né, esse aqui, olha, os 7 dozeavos, entendeu? E a fração resultante é quanto que falta do 7 aqui para completar um inteiro. Como assim completar um inteiro? Né? A fração, né, para dar aqui um inteiro seria aqui, olha, gente, 12 sobre 12, entendeu? Que dá 1. Então, essa aqui é a fração inteira, né? Esse 1 aqui corresponde, né, ao 180, que é a fração toda. Então, se eu já tenho 7, de 7 para 12, falta quanto? É bem fácil, né? Vou ter que trocar aqui a cor, né? Então, a fração resultante aqui, olha, é 5 dozeavos. Por quê? Porque 7 mais 5 dá 12. Então, a resposta aqui, olha, seria 5 sobre 12. Bom, mas tem outro jeito de fazer isso? Tem. É só você pegar, por exemplo, o número 1, que é um dia inteiro, menos o que nós achamos aqui, olha, que foi 7 sobre 12. Então, menos 7 sobre 12. Você colocaria 1 aqui, né? O MMC é 12 mesmo. E aí você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 12 dá 1. E 1 vezes 7, 7. E aí 12 menos 7 dá 5. Tá vendo? Então seria uma outra forma de você encontrar a fração resultante. Então,
duas formas aí da gente encontrar a fração resultante. E se eu quisesse saber, né, quantas pessoas, né, que gostam aqui, né, que preferem o Facebook, quantas pessoas que preferem o Instagram e quantas pessoas que preferem o Twitter. Como que eu faria para estar descobrindo a quantidade agora e não a fração representante? Agora a gente vai descobrir a quantidade, apesar que o exercício não está pedindo, mas vou fazer para a gente aprender também. Então, olha só, a gente teria que fazer aqui, olha, 1/4, né, de 180. Esse aqui é do Facebook. Então, 1 vezes 180, 180, né, dividido por 4. 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, eu sei que 45 pessoas aqui, olha, gostam, né, utilizam o Facebook. Depois, 1/3, agora vamos trocar a caneta aqui, olha. 1/3 de 180. Então vai ficar 180 dividido por 3, que dá quanto? 60, né, pessoal? Então, o Instagram aqui, 60 pessoas. Bom, pessoal, e agora, como que eu faço para descobrir quantas pessoas que gostam, né, do Twitter, que utiliza o Twitter? Basta eu pegar aqui, olha, os 180, né, menos o que eu já achei que, olha, que é 60 com 45, que dá 105, né? 105 pessoas. Então, 180 menos 5, 75. Então, eu sei que 75 pessoas aqui, né, utiliza o Twitter. Bom, pessoal, agora vamos para a resolução da questão do número 3. Questão de Enem aí, viu? Olha, vamos lá. Acompanhem comigo a leitura do enunciado. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber, né, quem mora mais perto da escola. André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro da escola. Já Fábio mora 4/6 de 1 quilômetro da escola. A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem decrescente da distância de suas respectivas casas à escola é. Então, aqui ele está querendo saber, né, o distanciamento, né, de André, Carlos e Fábio da escola, numa ordem decrescente, né, gente? Decrescente é do maior para o menor. Como que a gente faz isso? Bom, então vamos aqui resolver para a gente aprender. Ó, ele falou que o André aqui, olha, o André, ele mora 5/20 da escola. Então, o André aqui, 5/20 da escola. Depois, ele falou aqui, olha, que o Carlos mora 6/4, né? Então, o Carlos aqui, olha, mora 6/4 da escola, né? E depois ele falou aqui, olha, que o Fábio, né, mora 4/6, né? Então, 4/6. Opa! 4/6 aqui da escola. Beleza? Bom, como que a gente faz isso? Bom, primeira coisa que para facilitar aqui a nossa continha, vamos simplificar essas frações, que tem jeito. Bom, se eu não quiser simplificar, não precisa, mas simplificando fica mais fácil. Se eu simplificar aqui todo mundo por 5, vai ficar, olha, 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4, né? Se eu simplificar aqui todo mundo por 2, vai ficar 6 por 2, 3, e 4 por 2, 2. Se eu simplificar aqui todo mundo por 2, vai ficar 4 por 2, 2, 6 por 2, por 2, 3. Pronto. Então, para eu saber agora aqui, né, a ordem crescente ou decrescente dessas frações, basta eu tirar o MMC entre elas. Então, vou tirar o MMC aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, olha, 1/4, né? Vamos colocar aqui 3/2. E vamos colocar aqui 2/3, né? E aí, vamos tirar o MMC aqui, ó, entre 4, 2 e 3. Bom, dividindo por 2, 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 vai dar 1, 3 não dá, repete. Continuando, por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Por 3 agora, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Quando aqui chega ao número 1, eu multiplico, né, esses números aqui. Olha, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12.
Então, o MMC aqui, olha, é 12. Então, eu vou colocar aqui, olha, 12. Vou colocar 3 traços aqui. 12, 12, 12, né? Colocando debaixo das frações para a gente saber qual fração que representa qual fração. Então, como que a gente faz aqui, olha? A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 vai dar 3. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Bom, agora aqui ficou fácil, porque como o denominador é todo mundo igual, eu olho só o número de cima. Então, aqui, olha, qual fração que é maior? É a segunda. A segunda fração corresponde a quem? Né? A Carlos, né, gente? Que é o segundo aqui, olha. Então, Carlos é o maior de todos. Em ordem decrescente, ele vai ser o primeiro, né? Depois, a próxima vai ser isso aqui, o 8, né? O 8, 12avos, que representa quem? O Fábio, que é o 4 sobre 6, né? E por último, o André, né? Que é 5 20avos, tá bom? Então, por aqui a gente consegue saber a ordem crescente e decrescente. Se fosse crescente, o primeiro seria quem? O André. O segundo seria quem? O último, né? O último é quem? O Fábio. E o terceiro seria quem? O Carlos. Como ele está querendo a ordem decrescente, ficou assim, olha, o primeiro vai ser o segundo. Esse daqui, olha, que vai ser o Carlos. Esse é o primeiro. Depois vai ser esse daqui, olha, que é quem? O terceiro, que é o Fábio. E por último, o André. Então, a nossa ordem ficou assim, ó, Carlos, Fábio e André. Então, é só a gente procurar essa opção aqui e marcar. Então, nós temos aqui, ó, letra E, né, pessoal? Olha, letra E é nada, né? Carlos é o primeiro, né? O Carlos é o primeiro, o Fábio é o segundo e André é o terceiro. Então, nós ficamos com a nossa resposta aí com a letra D, né, pessoal? Olha, Carlos, Fábio e André. Então, bem tranquilo, então. Então, se você quer saber, né, a ordem crescente ou decrescente, né, de frações, é muito fácil. Basta você tirar o MMC primeiro, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, depois você vai verificar somente o número de cima. Por quê? Porque o de baixo é igual. Bom, pessoal, agora vamos resolver a questão de número 4, né? Questão aí do Enem. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Olha, um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da sua moto, né, tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que o trajeto da viagem, né, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida para que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então, vamos prestar atenção. Ele vai pegar, né, vai sair da casa dele e vai para um destino, né? E esse destino fica a 500 quilômetros da casa dele. Então, fica aqui, ó, 500 quilômetros, ok? E a gente sabe aqui, ó, que a cada 5 litros, né, de gasolina, a moto dele consegue rodar 100 quilômetros, né? E que o tanque da moto tem capacidade para 22 litros, né? Beleza. E tem mais informações importantes aqui, olha. Ele falou o seguinte aqui, olha, que chamada, né, de Estrela, que o poço fica a 80 km do seu destino. Então, o poço fica a 80 km do destino dele. Então, fica mais ou menos aqui, ó, esse posto, olha. Então, para eu saber qual que é o valor, basta eu pegar 500 menos 80, que dá quanto? 420. Então, o posto fica a 420 km da casa dele, para ele abastecer. Então, ele vai sair da casa dele, vai chegar aqui no posto, vai abastecer,
e vai lá para o destino. Lá ele vai rodar 200 quilômetros, que falou que ele vai rodar 200 quilômetros lá para conhecer a cidade. Depois ele volta aqui, né, onde está o posto estrela aqui, né? E depois ele volta para casa dele. Vou colocar até uma aqui, né, de estrela, né? Tá, gente? Então isso aqui é onde está o posto, ok? Então, a primeira coisa é descobrir quantos quilômetros, né, que a moto dele comporta aí com os 22 litros, né? E como que eu faço isso? É bem simples, bem fácil. Presta atenção comigo aí na resolução. Olha, eu sei que com 5 litros, né, a moto dele roda quanto? 100 quilômetros, né, gente? E com 22 litros, quantos quilômetros que ela vai rodar? X, né? E aí como que eu faço? A gente multiplica em forma de x aqui para eu saber o resultado. Olha, 5 vezes x, 5x, e 22 vezes 100 vai dar 2.200. E aí basta eu dividir o 2.200 dividido por 5, que eu vou encontrar quantos quilômetros que ele consegue fazer. E dividindo isso aqui vai dar 440 quilômetros. Então, o que a gente sabe agora? Que com um tanque, né, o motociclista consegue rodar 440 quilômetros. Então ele consegue sair da casa dele e vai, e ele consegue, né, parar aqui no posto e ainda vai sobrar 20 quilômetros para ele rodar, né? 20 quilômetros que corresponde a 1 litro aí. Então, sobra 20 quilômetros. Isso aqui é importante para a nossa resolução. Olha, então sobra 20 quilômetros. Isso aqui é o que sobra do tanque dele. Então, olha só. Então, ele vai parar aqui no posto, né? E aí, ele precisa chegar no destino. Mas quantos, né? Quantos quilômetros que ele vai rodar aqui para chegar aqui, né? Do 420 para o 500? 80. Só que ele já tem 20 de sobra. Então, ele não precisa colocar os 80. Ele precisa colocar quanto? 60, né, gente? Então, ele vai abastecer 60 litros para chegar até o destino. Aí, lá no destino, ele vai rodar quanto? 200 quilômetros, correto? E aí, para ele voltar depois e chegar até o posto aqui, ele tem que abastecer mais quanto? Mais 80. Então, isso aqui é o que ele precisa abastecer para ele sair da casa dele, chegar até o posto, vai colocar mais 60, né? 60, vai colocar gasolina para rodar mais 60 quilômetros. Depois ele vai colocar mais gasolinas para rodar 200 quilômetros. E depois, para voltar até o posto aqui, ele vai colocar mais gasolinas para rodar 80 km, ok? Então, aí como que a gente faz agora? Só somar aqui, né? Então, vai somar, aqui vai ficar 0, né? Aqui vai ficar 6 mais 8, 14, né? Vai 1. E aqui, 340. Então, ele tem que colocar gasolina que dê para ele rodar 340 quilômetros, tá? E aí, como que eu faço, né, para descobrir essa continha? É bem fácil, presta atenção. Olha, eu sei que, agora deixa eu trocar aqui, olha. Eu sei que 5 quilômetros, que 5 litros dá para rodar 100 quilômetros, né, gente? E 340 quilômetros. Eu preciso de quantos litros? Tá vendo? Agora é o inverso dessa daqui, olha. Então, aí como que a gente faz? A gente multiplica em formato de x, né? 100 vezes x, 100x. E aqui, 5 vezes, né, 340 vai dar 1.700. E aí, o que eu faço agora? Eu vou dividir 1.700 dividido por 100. Vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, né? E aí, 17. Então, ele vai precisar de 17 litros, né, de gasolina para poder voltar até o posto estrela. Então, nós ficamos aí com a alternativa letra E. Bom, pessoal, agora vamos resolver a questão de número 5. Questão também do Enem aí também. Então, prestar atenção na leitura aí, né, do enunciado. Olha, um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos. A estrutura
igual ou superior à máxima exigida e bom preparo físico. Então, são 3, né, características que o jogador tem que ter aqui. Olha. Tem que ser maior de 14 anos, tem que ter uma estrutura, né, igual ou superior à exigida, né, e também tem um bom preparo físico. Então, são 3 condições. Então, entre os candidatos, 7/8 têm, né, mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, a metade, né, que é 1/2, tem estatura igual ou superior à mínima exigida. E destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube, né, foi. Então, beleza, então. Então, a primeira condição aqui, que tem que ser maior que 14 anos. E ele falou só que entre os candidatos aqui, olha, entre os candidatos, 7/8, então aqui, ó, 7/8 é maior que 14 anos, né? E aqui dos candidatos pré-selecionados, aqui, olha, a metade tem estrutura igual ou superior à mínima exigida. Então, aqui, ó, a estrutura exigida, a metade tem essa estrutura. E falou que 2/3 tem bom preparo físico. Então, aqui falou que 2/3 tem bom preparo físico. Aí, como que a gente faz para resolver isso? Primeiro, vamos olhar a quantidade de pessoas, né, que foram pré-selecionadas. Que foram 7/8. 7/8 de quanto, gente? De 48, né? Então, se eu pegar aqui, olha, 7 e multiplicar por 48, né, fazendo as continhas aqui, olha, 48 vezes 7. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 4, 28, né? 28 mais 5, 333. Então, nós temos aqui, olha, 333, né? Dividido por 8. Dividindo aqui, olha, 333 por 8, vai me dar um total de 42 jogadores. Então, foram selecionados 42 jogadores, né? Desses 42 aqui, olha, a metade tem estatura exigida. Então, só metade passaram no teste. Então, como que a gente faz? A gente, para calcular metade, vai ficar a metade de 42, né, gente? Então, vai ficar aqui, olha, 1 vezes 42, 42. 42 dividido por 2, 21. Então, agora, nessa nova peneira, só 21 jogadores passaram. Só que desses 21, né, 2/3 só que tem o bom preparo físico. Então, nós temos que calcular aqui, olha, 2/3 desses 21, que vai ser igual, ó, 2 vezes 21, 42. 42 dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 14. Então, no final das contas aí, somente 14 jogadores que conseguiram, né, passar na pré-seleção aí do clube de futebol. Então, nós ficamos com a resposta e com a letra B de bola. Bom, pessoal, vamos resolver a questão de número 6 agora, nossa última questão. Olha, acompanhem comigo a leitura do enunciado. Paulo comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos pacotes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que, nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvetes do sabor de chocolate é. Bom, então vamos lá então, uma questão bem interessante aí, tem pegadinha nessa questão, presta atenção. Olha, aqui fala que, né, a quantidade que ele comprou 2 potes, né, que no primeiro pote tinha quantidades iguais de chocolate, de creme e de morango. Então, que chocolate, creme e morango. E que no segundo pote tinha quantidades iguais de chocolate e de baunilha, beleza? Então aqui, olha, se a gente for parar, né, para fazer uma análise, nós temos aqui, olha, 1/3 de chocolate, né, porque é 1/3, né? Então aqui nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 3 partes iguais. Nós temos uma parte só de chocolate. E aqui embaixo nós temos, né, uma parte de chocolate em 2. Então o que que nós devemos fazer agora? Nós devemos, né, tirar aqui, né, o MMC, né, entre 1/3 e
1 sobre 2, porque a gente está querendo a soma, né? E aí, quando você vai tirar o MMC entre dois números que um é par, outro é ímpar, basta você multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6. E aí, como que funciona? A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Né? Deixa eu voltar aqui e colocar vermelho. Então, aqui é 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Né? Então, a nossa fração aqui é 5 sextos. Né? E aí, só que aqui está falando que qual que é a fração em relação aos dois potes, não é? Então, a soma da fração deu 5 sextos. Mas o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse 5 sextos e dividir por quanto? Por 2. Por quê? Por causa da soma aqui dos dois potes, para eu saber a fração resultante, né? Então, lembrando que aqui, ó, quando tem nada sobre o número, eu sei que é 1. Bom, e quando nós temos duas frações, o que nós fazemos, pessoal? É simples. A gente faz isso aqui, olha. A gente conserva a primeira e inverte a segunda, não é 2 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 2. E o sinal aqui, né, que está dividindo, né, vai passar o quê? Ser de multiplicação. E agora a gente multiplica, olha, 5 vezes 1, 5, e 2 vezes 6 vezes 2 vai dar quanto? 12. Então, na verdade, lá tem 5 dozeavos, né, nos dois potes, né, de chocolate. Então, ficamos com a resposta aí com a letra B de bola. Espero que vocês tenham gostado aí, né, da correção. E aqueles que ainda não se inscreveram, eu peço que se inscrevam no canal. E o meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.